Zás. O pátio real estava escorregadio com chuva congelante e sangue fresco. 50 dos lobisomens mais letais do continente estavam a segundos de arrancar a garganta do rei Alfa. Então, uma humilde criada de cozinha deu um passo à frente, largou o seu balde de madeira e proferiu um único comando que fez o chão tremer. Submetam-se. E para o absoluto horror do rei, todas as feras caíram de joelhos nas pedras. O ano era 1244. As muralhas de pedra do forte Ethelgard eram implacáveis. Aninhada nas profundezas dos traiçoeiros picos irregulares dos territórios do norte, a fortaleza era o lar do clã Presa de Ferro, a linhagem de lobisomens mais temida do mundo conhecido. Ser humano em Ethelgard era ser presa. Ser um lobo de baixo escalão era ser um servo. Gwendolyn Croft era supostamente ambas as coisas e nenhuma. Vestida com uma túnica grosseira de serapilheira manchada de gordura, Gwendolyn esfregava as lajes do grande salão até os seus nós dos dedos sangrarem. Tinha 21 anos, com cabelos da cor de feno molhado e olhos constantemente baixos. Para a brutal hierarquia do castelo, ela era apenas a criada de cozinha de menor escalão, uma órfã humana acolhida por piedade. Matilde Higgins, a tirânica governanta-chefe, cuja forma lupina era larga como um cavalo de guerra, fazia dos dias de Gwendolyn um pesadelo acordado de água a escaldar, pesadas panelas de ferro e restos das refeições vorazes do clã. O que Matilde e o resto do clã Presa de Ferro não sabiam era que Gwendolyn passava todas as manhãs a esmagar meticulosamente acônito seco e a esfregar a cinza tóxica na sua pele. Queimava como ácido, criando bolhas nas suas clavículas e pulsos, mas disfarçava o seu cheiro. Escondia a aura aterradora e sufocantemente poderosa de um predador de topo. Gwendolyn não era humana. Ela era a última herdeira sobrevivente dos antigos licantropos, uma linhagem que se pensava ter sido erradicada 3 séculos antes. Se eles soubessem o que ela era, não a escravizariam, executariam-na. Um estrondo ensurdecedor de trompa quebrou a melancolia da manhã. As pesadas portas de carvalho do forte abriram-se com um gemido, deixando entrar um redemoinho de neve cortante de inverno. O rei Alfa regressara. O rei Caellen Vane entrou no grande salão, trazendo consigo o cheiro cru e metálico da batalha. Era uma figura imponente e aterradora de homem, ombros largos, vestido com cota de malha amassada e uma pesada pele de lobo terrível. Caellen possuía traços aristocráticos aguçados, marcados por um arranhão fresco e irregular na linha do maxilar. Os seus olhos eram penetrantes, de um âmbar antinatural que parecia despir a carne de quem quer que ele olhasse. Seguiam-no de perto a sua guarda de elite, as botas a deixar lama e carmesim nas pedras que Gwendolyn acabara de limpar. "Saudações a todos!" bradou Gareth Huxley, o imponente beta de Caellen. Huxley era um homem enorme, de cara cruel e com uma reputação notória por partir o pescoço de criados insubordinados. "Tragam a cerveja ao rei, seus inúteis." Matilde chutou freneticamente as costelas de Gwendolyn. "Levanta-te, sua estúpida. Vai buscar as jarras de prata." "Anda!" Gwendolyn levantou-se de um salto, mantendo a cabeça baixa, e apressou-se para as cozinhas. Quando regressou, equilibrando uma pesada bandeja de prata carregada de canecas, a atmosfera no salão tinha mudado para algo sufocante. O ar estava denso com feromônios, raiva, domínio e uma tensão selvagem inquieta. As guerras de fronteira claramente não tinham corrido bem. Ao aproximar-se da mesa principal, Gwendolyn serviu a cerveja escura e espumante na taça do rei, sentindo o peso opressivo da aura de Caellen. Para um humano normal, estar tão perto do rei Alfa era suficiente para causar um nariz a sangrar ou um desmaio. A pura pressão predatória que ele irradiava foi concebida para quebrar a vontade de criaturas inferiores. A mão de Gwendolyn não tremeu. Serviu a cerveja com uma calma perfeita e irritante. Caellen fez uma pausa, a sua pesada taça a meio caminho dos lábios. Os seus olhos âmbar fixaram-se no seu pulso, depois subiram pelo seu braço coberto de serapilheira até ao seu rosto sujo de terra. Inspirou profundamente, as narinas dilatando-se. Não cheirou nada, apenas sabão de lixívia, pão velho e o leve e amargo toque de cinzas. No entanto, algo estava fundamentalmente errado. "Tu!"
A voz de Kaelen era um zumbido baixo e vibrante que fazia tilintar a prata na mesa. Todo o salão ficou em silêncio absoluto. Mais de 100 lobisomens letais pararam de comer para olhar para a criada de cozinha. Gwendolyn congelou. Sim, vossa graça, sussurrou, olhando firmemente para suas botas enlameadas. Olha para mim. Todos os instintos de sobrevivência no seu sangue antigo gritavam para ela mostrar os dentes, para encontrar o seu olhar e forçá-lo a desviar-se. Em vez disso, canalizou a criada assustada e espancada. Lentamente, levantou o queixo, deixando os olhos arregalarem-se em falso terror. Kaelen olhou para ela, a testa franzida. A minha aura está a sufocar os escudeiros no fundo da sala, observou ele em voz baixa, para que apenas ela pudesse ouvir o crepitar da lareira. No entanto, a tua frequência cardíaca não aumentou. As tuas palmas não estão suadas. Ou não tens noção, ou não tens alma, pequena humana. Estou apenas muito cansada, vossa graça, mentiu Gwendolyn suavemente, a voz a tremer o suficiente para soar autêntica. O medo geralmente aparece depois do meu turno. Um estranho e sombrio divertimento cintilou nos olhos de Kaelen. Antes que ele pudesse responder, um rosnado selvagem irrompeu pelo salão. Um dos soldados de Huxley, meio transformado e enlouquecido pelo cheiro de sangue fresco do campo de batalha, perdeu subitamente o controle. A besta saltou para a frente, não para o rei, mas diretamente para a presa mais fácil na sala. A frágil criada coberta de cinzas que segurava a bandeja de prata. Para! O tempo pareceu abrandar. Gwendolyn viu as mandíbulas do lobo abrir, viu as pupilas frenéticas e dilatadas. Tinha exatamente um segundo para fazer uma escolha. Poderia libertar a sua aura, esmagar a mente do lobo em submissão e revelar a sua verdadeira identidade a todo o reino. Ou poderia morrer. Firmou as pernas, preparando-se para largar o disfarce. Mas antes que as mandíbulas do lobo pudessem fechar-se em volta da sua garganta, um borrão de movimento eclipsou a sua visão. O rei Kaeden saltara por cima da pesada mesa de carvalho com uma velocidade aterradora. A sua mão maciça fechou-se à volta da garganta do lobo selvagem, esmagando a besta no chão com uma força que rachou a pedra. Os olhos âmbar de Kaeden brilharam com um dourado mortal e ofuscante. Abaixo! Rugiu Kaeden, o seu comando alfa ecoando como uma onda de choque física. O lobo selvagem choramingou, transformando-se imediatamente num homem nu e a tremer, pressionando o rosto contra o chão em submissão total. Kaeden levantou-se lentamente, limpando a mão na sua capa. Virou-se para verificar a criada, esperando vê-la chorar ou desmaiada pelo choque. Em vez disso, Gwendolyn estava a recolher calmamente a bandeja de prata caída. Nem sequer tinha vacilado. O olhar de Kaeden demorou-se nela, a sua mente girando com perguntas. Quem exatamente estava a esfregar os pisos do seu castelo? 3 semanas depois, a atmosfera no Forte Etelgard mudou de uma recuperação exausta para uma antecipação febril. O Festival da Lua de Sangue estava a chegar. Na tradição dos lobisomens, isto não era apenas uma celebração. Era uma arena política implacável. Sob a luz vermelha do eclipse lunar, a autoridade do Alfa era abertamente testada. Clãs dos vales do sul, do pântano do oeste e da costa leste desceram à fortaleza, transformando o castelo num barril de pólvora de egos em conflito e violência mal reprimida. Gwendolyn odiava a lua de sangue. O puro volume de licantropos no castelo significava que ela tinha de dobrar a quantidade de cinza de acônito que esfregava na sua pele. O seu corpo doía, a sua pele estava inflamada e o cansaço roía os seus ossos. Gwendolyn, sua preguiçosa inútil. A voz estridente de Matilde cortou o clamor das cozinhas. A governanta tirou um colete de seda lindamente bordado à cara de Gwendolyn. Lava-te imediatamente. Vai servir a mesa principal hoje à noite. O rei pediu-te especificamente. Gwendolyn agarrou a seda, o estômago a afundar-se. Ele pediu-me! Desde o incidente com o lobo selvagem, o rei Callan observava. Sempre que ela esfregava a lareira, conseguia sentir o seu olhar analítico intenso a perfurar-lhe a espinha. Ele até tentara provocá-la 2 vezes, estilhaçando casualmente um copo perto do seu pé para testar os seus reflexos. Apenas para Gwendolyn fingir habilmente ser a humana desajeitada e aterrorizada. Mas o rei Alfa não era tolo.
Ele sabia que ela escondia algo, mesmo que não conseguisse cheirar o quê. Não pertenço à mesa principal, Matilde. Gwendolyn protestou rapidamente. Não sei a etiqueta apropriada para os alfas visitantes. Deixe as moças da sala de estar fazer isso. Matilde bufou, agarrando Gwendolyn pelo braço e empurrando-a para a casa de banho. Tu não dizes não ao rei alfa. Se me envergonhares esta noite, atiro-te para os canis de caça. Ao anoitecer, o grande salão estava irreconhecível. Bandeiras de carmesim e ouro pendiam das vigas. As enormes lareiras rugiam, assando veados inteiros. Centenas de lobisomens, vestidos com as suas melhores sedas e couros, apinhavam-se nas longas mesas. O ar era praticamente sufocante, denso com os cheiros musculosos e agressivos de machos dominantes e os feromônios doces e florais de fêmeas não acasaladas a exibirem-se perante o rei. Gwendolyn, vestida com o traje modesto mais limpo de serva de seda, movia-se como um fantasma pela sala caótica, carregando uma pesada jarra de vinho espumante. No centro da mesa principal sentava-se o rei Cailen. Hoje, ele usava uma túnica de veludo escuro com acabamento em prata, parecendo um monarca brutal em todos os aspectos. Ao seu lado sentava-se Gareth Huxley, o seu beta, que estava atualmente envolvido numa conversa agressiva e barulhenta com um alfa visitante dos Pântanos do Sul. Enquanto Gwendolyn se aproximava para reabastecer a taça de Cailen, notou a subtil tensão nos ombros do rei. Ele sorria educadamente, mas a sua mandíbula estava tensa. Ele varria a sala, calculando ameaças. Pareces tenso, pequena humana. Cailen murmurou suavemente enquanto ela servia o líquido carmesim. O salão está muito barulhento hoje à noite, Vossa Graça. Gwendolyn respondeu com calma, mantendo os olhos baixos. Está, concordou Cailen, inclinando-se ligeiramente. O calor que irradiava dele era inebriante. E, no entanto, andas por uma sala cheia de predadores de topo como se estivesses a passear num jardim. A maioria dos humanos estaria a vomitar pela pura pressão dos feromônios nesta sala. Mas tu cheiras apenas a madeira queimada e a segredos. A respiração de Gwendolyn engasgou-se, mas ela rapidamente disfarçou-a com uma reverência polida. Asseguro-lhe, meu rei, que sou inteiramente comum. Com licença, ela recuou rapidamente, o coração a bater contra as costelas. Ele estava a chegar demasiado perto. Precisava de encontrar uma forma de sair da fortaleza. À medida que a noite avançava, o álcool fluía e as inibições das feras começavam a escorregar. O verdadeiro propósito do Festival da Lua de Sangue revelou-se. Gareth Huxley levantou-se, batendo com o seu punho pesado na mesa de madeira. O estrondo alto silenciou a área imediata. Meu rei, Huxley projetou a sua voz para que todo o salão pudesse ouvir. Os confrontos na fronteira deixaram-nos exaustos. Os clãs do sul murmuram que Ethelred enfraqueceu, que o nosso alfa prefere a quietude do seu escritório ao sangue do campo de batalha. Um murmúrio perigoso e ondulante espalhou-se pelo salão. Este era um desafio. Ainda não era físico, mas um golpe político destinado a minar a autoridade de Calen à frente dos senhores visitantes. Calen não se levantou. Simplesmente girou a sua taça nas mãos, os seus olhos âmbar fixando-se no seu beta. E o que sugeres, Huxley? Cavalgamos para sul esta noite e matamos agricultores para provar que as nossas presas ainda estão afiadas. Sugiro. Huxley zombou, os seus olhos a brilhar amarelos, que eliminemos a fraqueza dentro das nossas próprias muralhas. Coconhamos os inúteis. Acolhemos humanos que não contribuem nada para o clã. Antes que alguém pudesse reagir, Huxley saltou pelo espaço, a sua mão maciça a disparar para agarrar o servo mais próximo. Era Gwendolyn. Ele ergueu-a do chão pela garganta, a sua jarra de vinho a estilhaçar-se no chão. Gwendolyn engasgou-se, as mãos voando instintivamente para o pulso maciço de Huxley. Solta-a, Gareth. A voz de Cailen era perigosamente baixa. Não era um rugido, era uma promessa de morte. O rei levantou-se lentamente, a pesada cadeira de carvalho atrás dele a rachar com a força do seu movimento. Por que, meu rei? Desafiou Huxley, o seu aperto a apertar. Gwendolyn lutava para respirar, as bordas da sua visão escurecendo. É apenas um humano. Uma perda de carne. Um verdadeiro alfa quebraria o pescoço dela para lembrar o clã de que apenas a força sobrevive aqui. A facção de soldados de Huxley,
quase 2 dúzias de lobos pesadamente cicatrizados, levantou-se dos seus assentos, as mãos pousadas nos punhos das suas espadas. Os alfas visitantes observavam com a respiração suspensa. Uma rebelião acontecia diante dos seus olhos. Kailen avançou, o seu corpo a vibrar visivelmente enquanto seu lobo lutava para vir à superfície. Eu disse, solta-a. Isso é um comando real. Os teus comandos fizeram-nos fracos, rugiu Huxley. Gwendoline sentiu a sua consciência a escorregar. A falta de oxigênio estava a destruir o seu controlo cuidadosamente mantido. As barreiras mentais que ela construíra ao longo de uma década, contendo o peso esmagador da sua aura antiga de licantropo, começaram a rachar. Profundamente no seu peito, um poder primordial adormecido começou a acordar. Era escuro, antigo e totalmente furioso. Enquanto Huxley mostrava as presas, preparando-se para morder o pescoço de Gwendoline para provar o seu domínio, ela parou de lutar. As suas mãos largaram seu pulso. Por baixo da fuligem e da terra, Gwendolyn Croft abriu os olhos. Não eram humanos. Era um prateado brilhante, penetrante e luminescente. A marca mítica dos licantropos primogênitos. A temperatura no grande salão caiu instantaneamente. As lareiras rugindo cintilaram e apagaram-se, mergulhando a sala em sombras iluminadas apenas pelo brilho vermelho da lua lá fora. Huxley congelou, uma expressão de profunda confusão atravessando o seu rosto brutal enquanto uma pressão súbita e impossível se abatida no seu peito. Sentiu-se como se uma montanha tivesse acabado de ser largada nos seus ombros. Engasgou-se, largando Gwendoline no chão. Gwendoline aterrou graciosamente sobre os pés, a serapilheira e a seda das suas roupas a mudarem enquanto ela se erguia perfeitamente direita. Não tossiu, não engasgou por ar. Simplesmente virou os seus olhos prateados para Gareth Huxley. Todo o salão com 300 lobisomens estava subitamente paralisado. O rei Kailan cambaleou um passo para trás, o seu próprio lobo alfa poderoso a choramingar na sua mente, uma reação que não experimentava desde que era um filhote. A pressão que irradiava da pequena criada coberta de cinzas era absoluta. Era mais antiga que Ethelred. Era mais antiga que os próprios reinos. Gwendoline inclinou a cabeça, a sua voz já não um sussurro assustado, mas um eco ressonante e sobreposto que parecia falar diretamente às mentes de cada fera na sala. Ajoelhem-se. A única palavra ecoou pelo grande salão como um trovão, vibrando nos próprios ossos de cada lobisomem presente. Os joelhos de Gareth Huxley bateram na pedra do chão com tanta força que a madeira por baixo rachou. O seu rosto torceu-se em agonia pura enquanto o peso invisível de um verdadeiro Lycan Prime o forçava para baixo. Engasgou-se por ar, as suas garras arranhando inutilmente a pedra, tossindo fragmentos de sangue escuro. À sua volta, as 2 dúzias de soldados amotinados caíram como dominós, as testas pressionadas contra o chão gelado, choramingando em terror absoluto. Até o rei Kaden, em vão, viu-se dobrado ao meio, a mão a agarrar a borda da mesa principal com tanta força que o carvalho maciço rachou. Os seus nós dos dedos ficaram brancos. Os seus magníficos olhos âmbar arregalaram-se com uma mistura de choque, medo primal e uma reverência inebriante e inescapável. O seu lobo interior, uma criatura que nunca se curvou a nenhuma alma viva, implorava-lhe praticamente para se submeter à pequena mulher coberta de cinzas à sua frente. Gwendoline permaneceu perfeitamente imóvel no centro do caos. A ilusão da frágil e patética criada humana estava completamente estilhaçada. A luz prateada que irradiava das suas íris projetava longas sombras fantasmagóricas pelo salão escuro. O calor intenso e agonizante da cinza de acônito a queimar a sua pele tinha desaparecido, substituído pela majestade fria e sem esforço da sua linhagem antiga. Falaste de fraqueza, Gareth Huxley, disse Gwendoline, a sua voz a carregar uma ressonância aterradora que preencheu todos os cantos da sala. Deu um passo em frente, os seus pés descalços silenciosos contra as pedras. Parou a centímetros do beta trêmulo, olhando para ele com fria indiferença. Falaste de eliminar aqueles que não contribuem em nada. No entanto, nem sequer reconheces o sangue que construiu as próprias fundações deste castelo.
Huxley tentou falar, para proferir uma maldição, mas a pura gravidade da sua presença comprimiu os seus pulmões, forçando nada mais que um arquejo patético da sua garganta. O medo nos seus olhos era absoluto, um forte contraste com a sua arrogância anterior. Com um subtil aceno da mão, Gwendolyn diminuiu a pressão sufocante, o suficiente para permitir que a sala respirasse. Os alfas visitantes arfaram por ar, caindo sobre as mesas, olhando para ela como se ela fosse um fantasma saído de uma lenda. Matilde Higgins sentou-se congelada num canto, a mandíbula caída, completamente incapaz de compreender que a rapariga que ela atormentara durante anos possuía o poder de os aniquilar a todos com um mero sopro. Kailin endireitou lentamente a sua postura, o peito a arfar enquanto olhava para sua companheira. As peças do puzzle finalmente encaixaram-se. A falta de cheiro, a calma antinatural em face do perigo, a resiliência sem esforço. Ela não era uma humana sem alma. Era um deus a caminhar entre lobos. Conseguia sentir o laço de companheira predestinada, anteriormente abafado pelas cinzas, de repente a rugir como um incêndio no seu peito. Os antigos licantropos, respirou Kailin, a voz rouca, a linhagem Croft. A tua família não pereceu na grande purga. Os meus pais morreram a proteger-me. Rei Kailin, respondeu Gwendolyn, virando seu olhar prateado para ele. A atração magnética entre eles eletrizou o ar. Não era apenas a submissão de um súbdito a um governante, era o profundo reconhecimento alma a alma de iguais predestinados. Escondi-me nas tuas cozinhas, lavando os teus pisos, comendo os teus restos, porque era o único lugar onde os teus caçadores cruéis nunca pensariam em procurar realeza. Disfarcei o meu cheiro com dor agonizante todos os dias. Antes que Kaylin pudesse responder, um grito de pânico súbito quebrou a tensão do fundo do salão. As pesadas portas de carvalho abriram-se novamente, e um batedor ensanguentado da muralha exterior entrou a cambalear, caindo no limiar. Meu rei! O batedor gritou, a voz a tremer. Estamos sob cerco. O clã Valérios, Lord Roderick Belmont, violou o vale inferior. Eles têm mais de 500 lobos e alguém abriu o portão oriental por dentro. Os olhos de Gwendolyn voltaram-se para Huxley. A expressão aterrorizada do Beta subitamente derreteu num sorriso malicioso e desesperado. Os seus dentes manchados de sangue. Chegaste tarde, rapariga. Huxley engasgou-se, a rir fracamente. Podes ter o sangue dos antigos, mas uma coroa não pode parar um exército. Prometi a Roderick a cabeça do teu rei, e Ethelguard já está a arder. O som distante de trompas de guerra ecoou pelas montanhas, acompanhado pelos gritos aterradores de um enorme clã invasor. O grande salão irrompeu em absoluto caos. Os alfas visitantes imediatamente começaram a debater-se para proteger as suas próprias comitivas, enquanto os guardas leais restantes de Kaelin desembainhavam as suas espadas, formando um anel protetor em torno do seu monarca. Huxley, seu miserável traidor! Rosnou Kaelin, os seus olhos âmbar a brilhar com uma letal brilhante. Ele não perdeu tempo a executar o Beta paralisado. Em vez disso, desceu do dais, o seu olhar fixando-se instantaneamente em Gwendolyn. As muralhas do castelo gemeram quando as primeiras pedras de catapultas da vanguarda de Lord Roderick Belmont atingiram as muralhas exteriores. Lutamos juntos ou morremos separados, disse Kaelin, estendendo a sua mão na direção dela. Não era um comando, era um convite a um igual. Não me importo quem eras esta manhã, Gwendolyn. Esta noite, és a única coisa entre o meu povo e a aniquilação total. Gwendolyn olhou para sua mão calejada, depois olhou para fora das janelas estilhaçadas, onde a luz carmesim da lua de sangue iluminava centenas de lobos invasores. Ela estendeu a sua mão menor deslizando na dele. No momento em que as suas peles se tocaram, um relâmpago literal pareceu crepitar pelo salão. A luz prateada nos seus olhos fundiu-se com o fogo dourado nos dele, criando uma aura deslumbrante e etérea que os envolveu a ambos. Que vem? Sussurrou Gwendolyn, os seus olhos prateados a brilharem ferozmente. Moviam-se como uma tempestade. Kaelin transformou-se sem problemas na sua forma, lupina maciça e negra como a noite, uma fera de puro músculo e fúria.
Ao lado dele, Gwendolyn não se transformou totalmente. Em vez disso, permaneceu na sua forma humana, mas as suas capacidades físicas foram aumentadas a um nível divino. A sua aura prateada estendeu-se como um escudo protetor, rasgando as linhas da frente do clã Valérios quando estes violaram o pátio interior. Roderick Belmont, um enorme senhor da guerra cicatrizado, vestido com armadura com espigões de ferro, liderou a carga para o pátio, confiante na sua fácil vitória. Mas a sua confiança transformou-se em horror absoluto ao testemunhar uma única mulher vestida com um uniforme arruinado de empregada a atirar a sua vanguarda de elite, através de paredes de pedra maciças com nada mais que um movimento do pulso. A neve à sua volta derreteu com a pura intensidade do seu poder. Que tipo de zombaria é esta? Roderick rugiu, transformando-se numa monstruosa fera de pelo cinzento e lançando-se diretamente contra Gwendolyn. Kailen interceptou-o no ar, as suas mandíbulas maciças a morder enquanto caíam na chuva congelante. Os dois alfas desmembraram-se, uma brutal dança de sangue e pelo. Mas as forças de Roderick eram demasiado numerosas e outros 3 líderes de clãs invasores apressaram-se a flanquear o rei. As suas garras apontavam para a garganta exposta de Kailen. Queriam acabar com a dinastia Vane para sempre. Gwendolyn viu o golpe iminente. Fechou os olhos, acedendo ao reservatório absoluto do seu poder ancestral, deixando a restante cinza de acônito queimar completamente da sua alma. Inspirou o ar frio do inverno e soltou um rugido que não era humano, nem um simples uivo de lobo. Era a antiga voz primordial dos primogênitos. Cessai. A onda de choque da sua voz literalmente afastou as nuvens da lua, enviando uma onda de força física por todo o pátio. Todos os 500 lobos invasores congelaram a meio do passo. Os 3 líderes de clãs a flanquear Kailen caíram de barriga para baixo, os seus membros travando como se estivessem presos por correntes de ferro. Roderick Belmont foi imobilizado no chão sob as patas de Kailen, completamente incapaz de mover um único músculo. Os seus olhos arregalaram-se com uma súbita e sufocante realização da sua própria mortalidade. A batalha terminou num único segundo. Todo o clã real, juntamente com o exército invasor, jazia completamente paralisado na lama congelante, subjugado por uma única criada. Ninguém ousou erguer uma arma ou mesmo respirar alto sob o olhar atento da rainha de olhos prateados. Gwendolyn caminhou calmamente pela multidão de feras derrotadas, o seu cabelo prateado a flutuar ao vento. Parou ao lado de Kailen, que se transformou de volta na sua forma humana, respirando pesadamente. Os seus olhos encheram-se de um orgulho inegável e feroz. O traidor Huxley está morto, executado pelos seus próprios homens no salão, anunciou Kailen, a sua voz a ecoar sobre o exército silencioso e derrotado. Olhou para Roderick, depois para Gwendolyn. Lentamente, ajoelhou-se na lama, curvando a cabeça para ela. O clã Presa de Ferro pertence a ti, minha rainha. Comanda-nos e reconstruiremos este mundo à tua imagem. Ofereço-te o meu coração, a minha coroa e a minha lealdade eterna. Um a um, os senhores visitantes e os sobreviventes invasores seguiram o exemplo do seu rei, ajoelhando-se na chuva congelante até que todo o pátio se tornou um mar de cabeças curvadas. Matilde observou da porta estilhaçada, chorando de medo e admiração. Gwendolyn olhou para Kailen, oferecendo-lhe a mão mais uma vez para o puxar para cima e ficar ao seu lado. Reconstruímos juntos, Kailen, disse ela, a sua voz suave mas absoluta. Como iguais. Que viagem de tirar o fôlego das cozinhas escuras e fuliginosas de Ethelcard até o pináculo absoluto do poder real. Se o teu coração acelerou durante o lendário comando de Gwendolyn, certifica-te de que esmagas o botão de like agora e partilha este conto incrível de destino com os teus companheiros amantes de fantasia. Não te esqueças de subscrever o nosso canal e de clicar no sino das notificações.